Eu acho que eu nunca fiz um vídeo de reflexão, apesar de eu usar o carro como um escritório. Isso é uma mania de paulistano, né? E uma dessas coisas hoje que eu queria compartilhar é sobre a relação entre osteomielite, né? Sobre infecção e amputação. Esse é o maior temor de um paciente. E aí, especificamente falando de um paciente com osteomielite, o maior temor que ele tem é se ele vai ou não ser amputado. E eu entendo a preocupação desse paciente. Ser amputado não é fácil. Eu convivi por muito tempo com muitos amputados que não eram meus amputados. E eu entendia, conversando com eles, enfim, o quanto eles gostariam de ter tido pelo menos mais uma chance de não ter que amputar a perna deles, uma chance de reconstruir o membro. Até hoje, eu só tive 2 pacientes que foram amputados. Um paciente que foi amputado por uma necessidade de fato. O caso dele evoluía muito mal, ele era um paciente com uma diabetes muito agressiva. Em um dado momento, nós tivemos que amputar de fato, porque a infecção, ela simplesmente não melhorava e esse paciente ele evoluía cada vez pior. E a outra amputação que eu tive foi por um paciente que ele não desejava mais reconstruir. Era um caso também bastante desafiador, um paciente tabagista, de longa data, mas que estava em vias de reconstruir, estava fazendo uma reconstrução, estava fazendo um transporte ósseo na época. Mas ele não queria mais, ele queria amputar, ele não queria mais usar fixador, ele não queria mais reconstruir, ele queria mesmo amputar. Foi um desejo dele, amputamos e ele ficou super bem. Tem diversos casos, muitos casos de osteomielite tratados. Ter duas amputações só, frente a trocentos casos reconstruídos e com ótimos resultados, mostram que a amputação ela é literalmente a última opção. É a raridade dos casos. Praticamente nenhum caso de osteomielite tem indicação de fato de amputar. E essa indicação, sempre que ela é aventada, ela precisa ser muito bem baseada. Então assim, eu faço esse vídeo pensando nesses pacientes. Se você tem uma osteomielite, você recebeu um diagnóstico de que você precisa amputar, ou de que não tem mais o que fazer, ou de que eventualmente a amputação é a única opção, repense, será que é mesmo um caso para amputação? Ou será que eventualmente nós temos aí alguma possibilidade de tratamento, uma possibilidade de reconstrução, uma possibilidade de manter esse membro? Esse é o meu pensamento. E aí, por que eu avento tanto a possibilidade de reconstrução? Por que não amputar de uma vez? Eu já ouvi de muitos cirurgiões, assim, ortopedistas, né? Pô, cara, resolve o problema. Resolve o problema de quem? Resolve o problema do paciente ou resolve o problema do cirurgião? Porque a reconstrução, ela é mais demorada mesmo. Então, se você conhece alguém que tem uma osteomielite, ou se você está passando por isso, a gente só consulta, marque sua avaliação. Hoje nós temos a capacidade de atender pacientes de todo o mundo, de todo o Brasil. A internet ela trouxe essa possibilidade de fazer uma primeira avaliação, por exemplo, online. É uma baita solução, porque ajuda muito e acalenta muito a oportunidade de poder conversar, eu entender melhor o seu caso e você entender de certa forma melhor o seu caso. Receber uma explicação, avaliar a possibilidade ou não de reconstruir. Nós estamos sempre de portas abertas e aguardando a sua consulta. E fica aqui essa reflexão sobre até que ponto a amputação ela entra como uma solução para a osteomielite. A meu ver, não é a solução para esmagadora maioria dos casos. Pouquíssimos casos deveriam evoluir para amputação.